embora de live 7 hoje. Hoje a gente tá na nossa 7ª ao live. Vai pro plantão, Geisa? É isso aí. Muito tempo eu fiquei assim, dando plantão. Não importava se era sábado, se era domingo. Não importava se era feriado. Dando plantão no aniversário da mãe. É isso aí, Elisângela. Plantão. Que a gente escolheu, né? E vai feliz. E vamos feliz. É isso aí. A gente também folga nos dias que os outros não folgam, né? Por exemplo, é bom folgar numa segunda-feira. É bom folgar num dia de semana, não é não? Eu gostava. Quando todo mundo tava indo trabalhar, eu tava folgando. Oh, coisa boa. Gente, vamos lá. Quem tá aqui pela primeira vez, bota um V aqui pra mim. Bota assim, ó. Um V. Bota um V. Tá de plantão também? Show de bola. Tá no plantão agora? Bota aí pra todo mundo ouvir. Eu faço extra pros outros descansar. A Elisa tá dizendo. Mas descansa também, né, Elisa? Geisa tá aqui pela primeira vez. Vai botando um V aqui pra mim. A gente tá hoje na 7ª aula, ao live do nosso esquenta para o Destrave Sua Liderança. O Destrave Sua Liderança é um evento ao vivo, online, gratuito, que vai acontecer no dia 29, quarta-feira. Falta uma semana. Eu tô muito animada pra esse evento. Vai acontecer no YouTube. E eu tô fazendo esse esquenta pra gente chegar bem preparada nessa aula. Porque eu vou te ensinar nessa aula, você vai estar já com a mentalidade transformada. Você já vai estar entendendo alguns princípios que eu tô trazendo aqui pra vocês. Você já vai estar entendendo mais ou menos como que é a minha linha de raciocínio, no que eu me baseio pra trazer conteúdo pra vocês sobre liderança, quem sou eu. Ó, um monte de gente nova aqui, ó. Lírio Freitas, Cíntia, Adi Castro, um monte de gente nova aqui. Então hoje é a nossa 7ª aula. A gente falou aqui de vários assuntos, eu não vou repetir, mas eu tô fazendo um esquenta para levar vocês para um lugar que eu preciso que vocês estejam preparadas para as informações que vocês vão receber lá no Destrave, para realmente virar a chave e destravar, começar aí a destravar sua liderança. Esse filtro me deixa com a cara meio amarelada, os dentes meio amarelados. Bom dia, Karen. Bom dia, Vanessa, Eriton. Vamos lá? Simbora? Vamos fazer alguns combinados. Estou trabalhando também. Trabalho com a saúde indígena. Que legal, Cíntia. Top, top. Muito legal. Isso é top. Olha só. Vamos fazer alguns combinados aqui. Manda essa live. Clica aqui, ó. Tem um aviãozinho assim. Um envelopezinho, aviãozinho aqui, ó. No seu canto inferior direito. Manda para as colegas. Tá? Manda para as colegas. Deixa eu desligar meu WhatsApp. Manda para as coleguinhas. E se eu falar algo que fizer sentido para você, você digita aqui chavezinha, foguinho, faz sinal de fumaça, porque eu preciso do feedback de vocês. Clica no coraçãozinho para que o Instagram entenda assim, ó, essa live é legal, vou mandar para mais enfermeiros, tá? Para mais enfermeiras. Mas se fizer sentido o que eu estiver falando, você vai digitar chavezinha ou você vai digitar um foguinho. Vou me apresentar aqui rapidamente para quem tá aqui pela primeira vez. Se você tá aqui pela primeira vez, bota um V aqui para eu saber, tá? Eu sou a Dani Ritter, eu sou a mãe do Davi, da Sofia e do Gabriel. Tenho 3 filhos. O meu filho mais velho já tem 23 anos. Eu tenho o Davi que tem 10 e a Sofia que tem 8. Eu sou enfermeira há mais de 15 anos, 16 anos exatamente. E eu fui auxiliar de enfermagem desde 2000 eu me formei em 1999 auxiliar de enfermagem, atuei como auxiliar de enfermagem lá em Rio Branco, no Acre, onde eu morei. E hoje eu moro aqui em Brasília, mas eu sou gaúcha. Olha, que morou anos na Bahia. Que confusão, né, gente? É muita confusão. Meu marido é militar e a gente andou aí pelo Brasil. Então eu trabalhei, inclusive, em hospitais em vários lugares do Brasil. E eu vivenciei muitas experiências. Nos últimos 6 anos eu fui coordenadora de equipes, eu fui gestora de equipes, me destaquei, fui convidada para o meu primeiro cargo com 1 ano de formada mais ou menos, porque eu era boa tecnicamente, mas comecei aí enfrentar muitos desafios na liderança, né? Então esse foi sempre o meu maior desafio. Foi liderar pessoas. Então não importa qual faculdade você fez, quantos anos você tenha, se você foi técnico ou não, não importa, você vai enfrentar desafios para liderar, porque é sobre pessoas. E lidar com pessoas é desafiador, mas a primeira pessoa que a gente desafia para liderar somos nós mesmas, né? Então eu enfrentei muitos desafios,
comecei a querer desistir da enfermagem por conta disso, porque eu não conseguia liderar as pessoas, eu não conseguia fazer com que elas dessem resultados. E eu tenho um perfil muito voltado para resultado, então me incomodava muito aquelas pessoas que não faziam o que tinha que ser feito, sabe? E eu saía sempre do plantão sobrecarregada porque eu queria levar tudo nas minhas costas. E eu comecei a estudar o comportamento humano há 10 anos. Hospital da Saúde Mental, que legal. Que legal, gente. Eu comecei a estudar o comportamento humano, foi no coaching que eu me encontrei, eu comecei a mudar meus comportamentos, a minha mentalidade. Hoje eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental. Já há 10 anos aí estudando o comportamento humano, então eu me especializei em pessoas. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e liderança e hoje eu ajudo enfermeiras a se tornarem líderes, mesmo que elas sejam boazinhas. Então, liderar sem ser chata nem boazinha demais. Esse era o meu desafio e essa é a minha experiência, tá? Hoje a gente vai fazer a live. O que vai acontecer aqui hoje? Eu tô fazendo lives, são 17 aulas ao todo, contando com o dia do Destrave a Sua Liderança, que vai ser quarta-feira, às 20 horas no YouTube. Você precisa estar inscrito, vai lá no link da minha bio, clica lá, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp que você vai receber os mapas mentais dessas 17 lives. Você vai receber os links dessas lives que ficam gravadas por tempo determinado, não é pra sempre não, tá? A gente vai deixar alguns dias aí pra você ter acesso. Bom dia, gente, sejam bem-vindas, tá? Tô vendo vocês dando bom dia aqui, mas se eu parar de falar, eu acabo esquecendo o que eu tenho que falar. E hoje a gente tem dois encontros, tá? A gente tem esse e a gente tem às 20 horas, como liderar com mais leveza e menos esforço. Será que é possível? A gente vai falar sobre isso hoje. E as lives da manhã são lives espirituais. Por quê? O que a gente vai falar hoje? O que acontece quando Deus escolhe um líder? A gente tá falando sobre isso desde a primeira live. Quem tá aqui, quem já me conhece, sabe no que eu acredito. E eu acredito que liderar é tão desafiador, mas tão desafiador. E toda enfermeira nasceu para liderar. Quando nasce uma enfermeira, precisa nascer junto uma líder. Toda enfermeira, não importa a sua idade, não importa a faculdade que você fez, você vai terminar a faculdade, vai arrumar seu primeiro emprego e vai precisar liderar uma equipe. Você pode escapar de trabalhar no vucu-vucu, vamos dizer assim. Você pode não querer atuar numa emergência, numa UTI e ir para um lugar mais tranquilo, mas de pessoas você não escapa. Então, essa é uma atribuição da enfermagem, do enfermeiro, tá? Do enfermeiro, que ele não pode delegar, que é a liderança da equipe. O enfermeiro não pode delegar. Então, ninguém vai escapar disso. E é tão desafiador que eu acredito em 3 pilares para você liderar. Quais são? Quem sabe aí, que já tá aqui me ouvindo esses dias todos. O primeiro pilar é o pilar técnico. Pilar técnico, você precisa de muito conhecimento técnico, você tem que saber, você tem que realmente saber o que você está falando, estudar, você tem que entender inclusive sobre liderança, você tem que estudar sobre liderança igualzinho você estuda para uma parada cardíaca. Igualzinho, você tem que saber as teorias, você tem que saber o que pensa John Maxwell, que é o que eu me baseio aqui. Eu já vou mostrar a Bíblia para vocês sobre liderança. Você precisa saber o que Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional. Você precisa saber, ter conhecimento, não só sobre as veias e artérias e quantas compressões. Não, só isso não basta para você ser uma enfermeira completa. Você precisa entender também de pessoas, estudar sobre liderança. Essa é a parte técnica. Só que aí, liderar não é só sobre o outro. Liderança é sobre você. A primeira pessoa que você lidera é você. É o seu comportamento que está em jogo. Então, o segundo pilar é o emocional. Você precisa ser inteligente, não só de saber o Bruno todinho, mas você precisa ser inteligente emocionalmente. E as empresas, instituições hoje buscam por pessoas inteligentes emocionalmente. O que isso significa? Gerenciar suas emoções, ter inteligência emocional. E aí a gente acha que inteligência emocional, eu tava falando isso ontem para minhas mentoradas diamante, que eu tenho umas mentoradas VIP diamante, e eu tava dizendo isso para elas.
inteligência emocional, a gente pensa que é só gerenciar nossas emoções. Eu vou gerenciar aqui minhas emoções, né? Vai com medo mesmo, é tipo isso. Não é só isso, não é tão simples assim. Inteligência emocional é como você se relaciona com você mesma, com as pessoas, como você reage às situações. Inteligência emocional, Daniel Goleman traz princípios da inteligência emocional pra gente, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas a inteligência emocional é o segundo pilar que eu me baseio, que eu coloco nos meus conteúdos, que eu coloco na minha formação em liderança, tá? É por isso que as minhas mentoradas que cumprem, que utilizam o método que eu ensino, elas têm resultados, porque eu me baseio nesses 3 pilares: técnico, emocional e agora vamos pro terceiro pilar, espiritual. Sim, eu me baseio no pilar espiritual para liderar, porque quem inventou a liderança, né? Jesus. Jesus foi o nosso maior líder. Deus criou a liderança, Ele nos fez com um propósito geral de liderar. Então, quando Ele escolheu você e eu para sermos enfermeiros, Ele escolheu líderes, Ele levantou líderes. E o meu papel aqui é que Deus levante cada vez mais líderes na enfermagem, porque nós estamos com a liderança enfraquecida, porque nosso foco é totalmente técnico. A gente não tem inteligência emocional para lidar com as situações no dia a dia. E a prova disso é tudo que vem acontecendo. Profissionais doentes emocionalmente, burnout, depressão, suicídios. Essa é a prova de que nós precisamos fortalecer a nossa inteligência emocional. E a única coisa que nos habilita para liderar é a inteligência emocional. E o pilar espiritual, onde tem princípios básicos, que se você cumprir, se você entregar a sua performance para Deus, eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo para você. A gente precisa, aqui tem aprendizados milenares, então eu me baseio nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Liderança Cristã. É uma Bíblia normal, só que é uma Bíblia comentada por John Maxwell. Quem é John Maxwell? John Maxwell é um escritor. Ele escreve sobre liderança, ele tem vários livros sobre liderança, tá? E ele comenta. Então, é um aprendizado incrível e eu tô trazendo para vocês. E hoje eu vou trazer alguns aprendizados aqui. Entenderam quais são os meus pilares? Fez sentido para alguém aí? Alguém se sente incompleta só sabendo a parte técnica, porque tem a parte técnica de tudo que é técnico. Funcionar uma veia, como que dilui uma medicação. Tô sendo bem superficial aqui, tá? Como que é a fisiologia do corpo, a SAI, como é que escreve, como é que a gente tem que fazer. Tudo isso é conhecimento que você precisa ter. Isso é inquestionável, ok? Só que para eu executar tudo isso, não tem aquelas pessoas que às vezes elas travam na hora que elas precisam executar aquilo que elas mais sabem. Não tem aquelas pessoas que travam quando elas encontram pessoas ruins no plantão dela, aquelas pessoas de cara feia que arrastam o sapato, que respondem mal, que não fazem o que tem que ser feito. Me diz aí, se não é só Jesus na nossa causa. Tem situações que só Jesus. Então, se a gente não se blindar, nós somos corpo, alma e espírito. A gente precisa aprender a parte técnica, emocional e espiritual. Nós somos razão e emoção. E emoções, nós não somos uma coisa só. Se você continuar focando somente em conhecimento técnico, você não vai conseguir ter paz. Você não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Você precisa ter conhecimento sobre pessoas. A primeira pessoa que você precisa ter muito conhecimento é sobre você mesma. Então tem muita enfermeira aí querendo liderar os outros e não sabe nem quem é. Não sabe nem para onde vai e muito menos quem ela é. Não sabe nem gerenciar as emoções. Não sabe nem dar um feedback. Não sabe delegar e acaba se fechando em copas porque não sabe fazer da forma correta ou sai por aí xingando todo mundo, gritando com todo mundo, achando que liderança é mandar nos outros. Infelizmente tá assim, ó, de enfermeira por aí, arrogante, achando que sabe tudo. E aí, é por isso que eu vou trazer para vocês hoje o que acontece quando Deus escolhe um líder. E aí, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai comentar, ok? Tá fazendo sentido aí para alguém, gente, o que eu falei aqui?
Porque assim, outras profissões têm escolha, né? Se eu fizer direito, eu tenho escolha se eu quero liderar uma equipe inteirinha ou não. Enfermeiro não tem escolha, não. Liderar não é uma escolha. Você vai ser cobrada e muito cobrada por isso e cada vez mais cobrada por isso. Às vezes você é chata e é cobrada porque tá sendo muito chata. Você é boazinha, pô, peraí, você tá sendo muito permissiva. Não é assim? Pô, você fica, se eu sou chata, né? Nossa, que enfermeira chata. Se eu sou boazinha, quem tá acima de mim cobra. Pô, você tá sendo muito permissiva. Ok? Então, assim, a gente fica sem saber o que fazer. Estou indo uma psicóloga para ter o auxílio com o desenvolvimento dessa parte. E se encolher e achar que não sou capaz, tem me ajudado muito. Exatamente. Psicólogo ajuda, dependendo do problema. Minha linha não é a psicologia. A psicologia faz parte do meu conteúdo, a psicologia positiva, mas a minha linha é o coaching, tá? Coaching traz resultados rápidos e acessa o nosso emocional também. Mas psicologia, com certeza, tem pessoas que precisam de psicólogo, terapia. E é isso aí, cada um encontra a sua alternativa para enfrentar o problema que você tem, tá? O coach é muito focado em entender o que te incomoda, tanto que a gente tem um módulo dentro da formação só de ressignificação de crenças, onde a gente desenvolve habilidades, porque para eu desenvolver minhas habilidades como líder, eu preciso encontrar comigo mesma, ressignificar algumas crenças que me impedem, porque por que você se sente incapaz? Porque você tem crenças de incapacidade. Você se acha incapaz porque a forma que você está se vendo faz você se sentir incapaz. E isso faz você ter atitudes de pessoas incapazes, tá? Então a gente tem um módulo dentro da formação que eu trabalho tudo isso. É identificação de crenças e ressignificação de crenças. Aí sim eu te ensino como ter a habilidade de líder, porque eu tenho certeza que se você abrir o Google e colocar lá quais são as habilidades que um líder tem que ter, você vai ler várias. Conhecimento sobre isso você tem acesso, não precisa, você vai ter acesso. Mas como? Era isso que eu me perguntava, sabe, Lu? Tá, eu não posso nem ser chata nem boazinha, beleza, não posso ser permissiva nem mandona, mas e aí, como? Ninguém me ensinava como. Então, a gente precisa entender isso, que a base da liderança é a identidade, é quem eu sou. Aí depois eu desenvolvo minhas habilidades. Para eu desenvolver minhas habilidades, eu preciso do espiritual e do emocional. Eu preciso entender quem sou eu, minhas crenças. Aí sim eu tô preparada para aprender a desenvolver as minhas habilidades de líder. Quais são as que eu tenho, quais são as que eu não tenho. Como que eu vou desenvolver aquilo que eu nem sei se eu tenho ou se eu não tenho. Tá? Então, aí sim eu vou aprender a engajar as pessoas. Como é que eu vou engajar, motivar a minha equipe? A gente ouve tanto, né? Um líder precisa ser empático, ele precisa estar junto com a equipe, ele precisa engajar a equipe. Sim, e precisa. Mas um líder precisa cuidar dele primeiro. Como que eu vou engajar os outros se eu não sei nem engajar a mim mesma quando eu preciso? Se eu não sei como fazer isso? Então, eu aliei ao meu conteúdo, na minha formação em liderança, que eu vou abrir inscrições dia 29, algumas vagas, a gente alia todo o conteúdo à identidade, capacidade e merecimento. A identidade, quem eu sou, desenvolvimento de habilidades aqui, gerenciando emoções, para eu trazer sim, aí eu trago estratégias para minhas alunas usarem com os liderados. Agora é a vez de você olhar para os liderados, mas primeiro você, tá? Mas vamos aqui. Quando Deus escolhe um líder, o que ele faz? Você que tá aqui e eu fomos escolhidas para liderar. Todos nós temos o propósito geral de liderar. Deus nos fez para liderar. A gente falou isso na primeira live, tá? Em Gênesis está escrito: domine sobre todas as coisas. Então ele nos fez para dominar sobre todas as coisas. Só que liderança não é sobre coisas, é sobre pessoas. Processos você gerencia, gestão é sobre processos, sobre as coisas. Mas liderança é sobre pessoas. Deus não fez você para dominar os outros. Ele fez você para dominar sobre as coisas. Pessoas você lidera, você se relaciona. Você aprende.
Dentro da minha formação, eu utilizo a metodologia DISC, tá? Eu sou analista de perfil comportamental, formada pela CIS Assessment, que é da Febracis, e é o que eu utilizo como base com as minhas alunas. Então, eu não ajudo minhas alunas a se conhecer pelo que eu acho e o que ela acha. Longe disso, chega de achismo, né? Eu utilizo metodologia de autoconhecimento. Então, não tem erro, são 98% de acerto, é 98% de assertividade, tá? Então, olhando agora para o espiritual, quando Deus escolhe o líder, o que ele faz com você? O que Deus está fazendo na sua vida agora? Vamos lá? Aqui, em Êxodo 2, John Maxwell faz alguns comentários que eu acho que é muito rico trazer aqui para vocês, tá? Quando ele escolhe um líder, ele faz algumas coisas na sua vida e Deus está fazendo e você pode não estar enxergando. Então vamos olhar para isso? Olha só. Moisés fornece um maravilhoso estudo de caso de como Deus chama um líder dentre uma multidão para realizar uma tarefa. Quem estava na live passada, a gente falou sobre a lei do processo da liderança. A gente falou sobre Moisés, como Deus preparou Moisés para se tornar aquele homem que ia ser capaz de tirar os hebreus da escravidão do Egito. E Moisés não estava pronto, Deus preparou ele num pote de barro, a gente falou isso, quem lembra? Deus prepara você para liderar num pote de barro e não no micro-ondas, não é assim, ó, existe um processo. E foi sobre isso que a gente falou na live passada. Se você perdeu, você vai lá e assiste que tá gravada, tá? Tá fazendo sentido? Tem alguém aí? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês, gente? Tudo que eu falei é maluquice minha ou tá fazendo sentido pra alguém aí? Eu tô vendo o coraçãozinho subir, mas eu quero ver os comentários de vocês, tá? Então, o que Deus faz? O que John Maxwell traz aqui pra gente enxergar? Deus dá ao líder um investimento emocional no trabalho. Então, às vezes a gente pensa que a gente tá sozinha, a gente pensa que tá tudo perdido, mas presta atenção, Deus te dá um investimento emocional. Uau, o que isso quer dizer? Moisés alimentava a ideia de libertar os hebreus da escravidão, mesmo antes de Deus chamar ele para isso. Quando você escolheu ser enfermeira, eu tenho certeza que foi Deus que colocou isso no seu coração. Mesmo sem noção do que te esperava, você tem algo plantado no seu coração. Tem ou não, gente? Sim ou não? Por mais que você agora esteja constatando que é difícil, que existe a desvalorização, existe algo plantado no seu coração. Coraline, com certeza é a sua internet, meu bem. Tá? Tá tudo normal aqui. Tá tudo normal aqui, travando muito pra você. Veja a sua internet, muda a sua internet. Tá travando pra mais alguém, gente? Tá tudo tranquilo, tá? Então, deve ser a sua internet. Então, presta atenção nos sinais positivos. Sinto um chamado, a Marli diz. Eu também sentia muito isso, gente. Sabe aquela motivação que você não sabe nem de onde vem? Que você vai com muito amor. Eu só de falar isso eu me emociono, porque assim, é Deus que planta isso. Ele te dá, ele tá te dando um investimento emocional. Ele tá investindo em você. Ele tá fazendo você sentir. Agora, ele diz que vai ser fácil? Não. Eu sempre senti isso. É com muito amor que exerço minha profissão. Exatamente. É com amor. E isso é um investimento emocional na sua alma que Deus dá. Você sente isso na alma. Deus escolhe você para isso. Ok? Esse é o primeiro sinal de que Deus, como que Deus faz para escolher um líder. Ele colocou isso em você, ele não colocou na sua vizinha. Talvez você tenha uma vizinha enfermeira, mas aquela que não é. Ele não colocou isso nela, ele colocou o coração dela para arder por outra coisa. Ele colocou o coração dela para ela fazer, para ela ser juíza, para ela ser ajudante. Cada um, Deus dá esse investimento emocional. Então, Arlete, a sua internet também tá ruim. Pode ter várias internets ruins aí, mas aqui tá tudo bem. Tá tudo rodando bem, tá? Pra maioria das pessoas. Porque quando trava, eu vejo aqui travar pra mim também. Presta atenção nisso. Vamos começar a olhar
para as coisas positivas? O que mais que Deus faz? O que acontece quando Deus escolhe você? Quando eu comecei na enfermagem, entrei como auxiliar e Deus preparou minha promoção para enfermeira. Olha só, Deus prepara tudo. Hoje, todos os desafios que presencio, tenho certeza que Deus está comigo e que abaixo disso preciso. Exatamente. Agora, tem uma coisa que Deus não faz por você, que é a sua parte. Aí, ela colocou agora. É buscar conhecimento, é se aprimorar, é cuidar das suas emoções, é aprender a lidar com as pessoas. Ele te traz princípios aqui. Ele te direciona, ele coloca dentro da sua alma, ele te manda o Espírito Santo te dar recados. Mas a sua parte ele não faz. Ele não faz. A sua parte é você que tem que fazer. Tá? Então é por isso que é um tripé. Ó, não é só o espiritual. É o emocional e é o conhecimento também. Sabe? Então é um tripé que te sustenta. Não é um pé, são 3, tá? Coralina, trabalha a sua mentalidade, tá? A sobrecarga, ela vem porque a gente pode não estar gerenciando muito bem nem as nossas emoções, nem aquilo que a gente sabe e nem o nosso tempo. E pode ser também falta de gestão de processos aí, tem que avaliar muitas coisas. Como que faz a formação enfermeira que lidera, que você vai ter outra mentalidade e vai conseguir se posicionar melhor frente a todas essas situações. Porque é o seu papel, né? E ficar com 4 pacientes graves, e isso aí tudo, a gente tem que aprender a delegar, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, a gente tem que aprender muitas coisas. Mas muito trabalho a gente sempre vai ter, tá? Muito trabalho a gente sempre vai ter. Deixa eu te falar uma coisa. O que mais que acontece quando Deus escolheu você? Deus afirma ao líder. Afirmação através de outros. Olha só. Quando Moisés pediu a Jetro para voltar para o Egito e ver seus compatriotas, seu sogro respondeu afirmativamente. As coisas começam a dar certo. As portas se abrem. Você tem afirmações positivas sobre aquilo. Você vai lá, olha, pensa na sua história agora. Eu quero que você pense na sua história agora. Quando você fez faculdade, eu não sei se você pagou, se você teve que fazer um empréstimo, como que você conseguiu, mas pensa agora na sua história. Como as coisas aconteceram para você. Às vezes estava muito difícil, aí um tio emprestou, aí você fez, prestou vestibular, ou você fez pelo Enem, numa e não deu certo na outra. Olha para a sua história, você tem uma história de afirmação. E aí a sua mãe veio e disse, não filha, vai lá que eu vou bancar. E aí você passou numa universidade pública, mas o seu pai, ele te bancou. Alguém afirmou na sua vida. Olha para sua história agora e me diz se não houveram afirmações positivas. Alguém ou alguém disse sim para você. As portas se abriram para você. Pode ter sido suado, mas você sempre dava um jeito. Você sempre teve uma forma de conseguir aquilo. Foi ou não, gente? Sim ou não? Tá fazendo sentido isso? Então, Deus, ele coloca pessoas na nossa vida. Ele coloca anjos. Você abre uma live e tem aqui uma Dani falando para você. Isso são afirmações. Respostas que às vezes você está procurando para algo. Eu não sei o que você passa hoje, qual a sua situação hoje, mas eu tenho certeza que você que está aqui está tendo uma afirmação de algo que você entregou ontem em oração para Deus, de algo que você pode até não ter entregado, mas Deus sabe que está aí e Ele está te dando resposta. Eu recebi até aumento de salário para conseguir pagar e não precisa fazer fiéis. Deus é bom o tempo todo. Exatamente. É isso que Deus faz quando Ele escolhe você para algo. Vai dar certo. Casada com filha pequena, trabalhando à noite, com bolsa integral pelo Enem e conseguiu. Olha só. Nada é fácil. Exatamente. Olhe para as coisas que Deus já colocou na sua vida. Gratidão. Para de olhar para o que não deu certo.
Quando Deus escolhe você, Ele vai te dar provisão. Tudo que passou. E aí tem gente que olha pra mim e diz, eu vou desistir porque tá difícil. Ei, tá difícil porque você precisa se preparar mais. Você precisa se preparar mais, só isso. No que você precisa se preparar mais? Busque, faça a sua parte. Mas você já está no caminho. Você não tem que desistir por motivos errados. O problema não é desistir, gente. A gente pode mudar de profissão, tá tudo bem. Se você tá lá e não tá feliz e tem outra coisa que arde no seu coração, tá ótimo. Mas agora pelo motivo errado, porque eu não tô conseguindo, porque só tem gente difícil, porque ganho pouco. E outros lugares, você vai ganhar mais? Outro dia eu perguntei pra uma assim, mas o que mais que você sabe fazer? Uma aluna minha, não quero mais, ganha muito pouco. Beleza, ótimo, beleza. O que você vai fazer? Não sei, eu só penso em ser enfermeira. Tá vendo? Então não é mais fácil você buscar ganhar mais? Então, quem é a profissional que você tem que se tornar para ganhar mais? Estava com vontade de jogar tudo pro alto, mas estou tendo calma, pedindo resposta e sei que primeiro preciso cuidar das minhas emoções. Exatamente. Nunca tome uma decisão com a emoção à flor da pele. Você precisa avaliar muitas coisas, tem uma vida, uma história, tá? Que mais? Tem mais. Que mais que Deus dá? Olha só, Deus dá mentores aos líderes. Deus dá mentores. Moisés pediu e recebeu ajuda de Jetro, Arão e outros. Deus não fez a gente para cumprir nada sozinho. Deus dá mentores. Quem são os seus? Eu consegui através dos meus salgados. A Maria das Graças é minha aluna da formação. Olha só, conseguiu fazer faculdade através dos salgados. Entendem isso? Quem são seus mentores? Multidão de conselheiros. A Bíblia traz isso pra gente. Ninguém toma decisão sozinha. Você não tem que andar sozinha. Você tem que ter mentores. Quem te mentora? É aquele profissional que você admira? Ou é um monte de coleguinha insatisfeita, reclamona, que parece que não estão andando sozinhas, são, sabe, aquelas pessoas endemoniadas que você tá ouvindo? Quem são seus mentores? Você tem um mentor? Eu sei que minhas alunas têm mentor. O que acontece com elas, elas vêm pra mim. Pessoas mais experientes, que sabem mais que você e que têm condições, passaram pelo que você passou e que têm condições de te ajudar. Que mais que Deus te dá? Que mais que Deus te dá? Deus fundamenta as coisas sobre os pontos fortes, as experiências e o histórico do líder. Deus fundamenta você nos seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes. Oi, Isabela, maravilhosa. Todos nós temos pontos fortes e pontos de melhoria. Todos nós que estamos aqui, não se escapa ninguém. Não ache que você sabe mais que os outros, você não sabe. Às vezes você precisa parar e pensar, será que minha equipe não tá certa e eu tô errada? Será que eu não tenho que realmente melhorar em alguma coisa? É por isso que é mais importante você olhar para você. Deus fundamenta nos pontos fortes. Olha só, Deus usou tudo que se encontrava no histórico de Moisés para ajudá-lo a cumprir a sua vocação. A educação refinada que recebeu no Egito, conhecimento de Faraó, sua compreensão do Egito e o tempo que passou no deserto. Olha para a sua história. Olha, tenho certeza, é o que a gente acabou de falar, todo mundo tem uma história. Ele se fundamenta nas suas experiências. É o que te dá força. Olha só o que eu passei, eu vendi salgado para chegar aqui, ó. Valorize isso, Deus te dá isso para você valorizar. Às vezes, quando as coisas são muito fáceis, a gente não valoriza. Valorize a sua história, quem você é. Isso é motivo de orgulho para você, tá? Olha só, essa parte é a que eu mais gosto. Deus, muitas vezes, purifica o caráter do líder no anonimato. Peça. Deus, purifica minha alma, meu caráter. Porque a gente encontra tanta gente sem caráter no caminho. Caráter mesmo. E quando a gente fala do chá, conhecimento, habilidade e atitude,
Tem muitas empresas, e eu já trabalhei numa, que ela ainda acrescenta o CHAC, que é o C, de caráter. Então, além dela olhar para o conhecimento que você tem, a habilidade que você tem e a atitude que você tem, pensa só se não faz sentido em tudo que eu te disse lá no início. Para ser um líder, eu preciso do chá. Para ser um profissional, eu preciso do chá. Já ouviram falar do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. O que que é? Conhecimento, a parte técnica. Habilidade, o treino, o fazer. O fazer tem a ver com o meu emocional. E a atitude tem a ver com a vontade de fazer, ir lá, agir, depois que eu controlo o meu emocional. A chave. Exatamente, tem literaturas que trazem a chave: conhecimento, habilidade, atitude, valores e entusiasmo. Isso quer dizer o chave. A chave. Valores, princípios, caráter. Caráter. Valores, princípios. O que é caráter? Valores e princípios. Deus molda o seu caráter, purifica o seu caráter no caminho. Se você abrir a Bíblia e ler Provérbios, Salmos um dia e pedir: Deus, cuida dos meus caráteres, do meu caráter, o que Ele vai fazer? Vai fazer você pensar nos seus valores, nos seus princípios. Emoções também, algumas literaturas trazem como emoção entusiasmo. Entusiasmo é uma emoção. Eu falo de entusiasmo porque tem empresas que elas valorizam aquele colaborador que é entusiasmado, ou seja, com sangue no olho, que motiva os outros, e ele tá emocionalmente bem. Emoções, tá? Entusiasmo tem a ver com emoções, valores e emoções. Então, tudo tem a ver com tudo. Algumas literaturas trazem como uma sigla, como outra, mas tudo é sobre isso. É sobre isso, tá? Então, Deus purifica o caráter do líder no anonimato. Deus instila no líder o valor do trabalho duro. Gente, é duro. Não vai ser fácil. Vamos parar de mimimi, de reclamar que nós estamos assim, assim, assado. Que o enfermeiro, pobrezinho do enfermeiro que está trabalhando muito. Vamos cuidar disso. A enfermagem nasceu na guerra. Nós devemos ser preparados para isso mesmo. Cuidar dos doentes. É duro, é trabalho duro, não é fácil. Trabalho fácil, eu ia dizer, se você quer trabalho fácil, vai vender sorvete, mas eu vou estar falando besteira, porque vender sorvete também não é fácil no sol. Quando eu olho aqueles carrinhos de sorvete na areia da praia quente, vendendo sorvete, é fácil? Agora me aponta um trabalho fácil. O meu não é fácil. Não pense que você... tem muita enfermeira que tem esse discurso, né? Eu vou empreender porque é mais fácil. Tá muito difícil. Vai! Então, não vai porque é difícil ou fácil, vai porque arde no seu coração, entende? As nossas decisões, elas têm que estar pautadas nos nossos valores, nos nossos princípios, nos nossos desejos, nas nossas metas, nos nossos objetivos. Não porque é fácil ou difícil, porque vai ser trabalho duro, ok? Deus ampara o líder com uma visão poderosa. Eu amo essa. Tá desanimada? Lembra da tua visão. Agora eu pergunto, você tem uma? Você tem uma visão? O que é uma visão? É você enxergar, é viver pela fé. A gente vive, pelo menos quem é cristão como eu, vive por fé, não pelo que vemos, né? Então, você precisa ter uma visão aqui, ó. Enxergar o que ninguém mais enxerga. Onde você se vê daqui a 2 anos, 5 anos? Essa visão, ela é que vai te dar forças quando tiver difícil. Quando tiver difícil, você tem que lembrar dessa visão. Não, é pra lá que eu tô indo, ó. Eu não vou desistir. Qual é a sua visão de futuro? Então, Deus, ele às vezes faz você se lembrar disso. Ó, tá difícil, mas olha só pra onde você tá indo. A recompensa vai ser maior. E Deus manda outros
na companhia do líder para compensar as fraquezas dele. Para finalizar, você não precisa fazer tudo sozinha. Você não precisa ser maravilhosamente ótima em tudo. Ninguém é. Você precisa ser muito boa, muito boa. A melhor que você conseguir ser. Mas não tão boa ao ponto de não precisar da ajuda dos outros. Você vai precisar, por melhor que você seja. Sabe por quê? Deus faz assim, ó. Aqui Deus fala de... Aqui John Maxwell, né, que ele tá comentando, ele fala de liderança aqui. Ele tá dizendo o quê? Que você tem um perfil comportamental, que você tem um jeito de ser. E Deus é tão maravilhoso que ele fez outras pessoas diferentes de você. E quando você entende isso, que você tem pontos fortes, pontos de melhoria, mas que a sua coleguinha também tem, e que ela pode ser melhor com a empatia, vou dar um exemplo, ela pode ser mais empática do que você, porque isso é mais natural para ela, mas você é boa em dar resultado, e naquela tarefa, você é mais tarefeira. Isso quer dizer que a coleguinha que é empática não precisa aprender as tarefas? Não, ela também tem que aprender, mas talvez ela não seja tão boa como você. Isso quer dizer que você que é boa em resultado, precisa focar só no resultado e não precisa aprender a lidar com pessoas e ser mais empática? Precisa aprender, mas talvez você não seja tão boa como ela. Entenderam isso? Isso é perfil comportamental, é você entender isso. Quando você entender que você não tem que tratar todo mundo igual, que você aprendeu errado, que você tem que tratar o outro como ele precisa e não como você precisa, porque senão você está tratando você mesma em todos, você está projetando você e suas crenças nos outros. Quando você aprender que eu tenho que tratar a Lídia do jeito que a Lídia necessita, qual é o perfil da Lídia? A Lídia pensa assim, então eu preciso fazer isso aqui que vai ajudar a Lídia. É sobre isso. A gente tem um módulo dentro da formação Enfermeira que Lidera, que eu vou te ensinar a fazer isso. A liderar cada tipo de personalidade. Nós temos 4, ainda bem que são só 4, né? 4 tipos de perfis comportamentais diferentes. 4. E cada um tem um jeito de você delegar, você dar feedback. Cada um vai entender sua mensagem de uma forma. Você, o líder, é obrigação minha, do líder, adaptar a comunicação dele para que o liderado entenda e faça o que tem que ser feito. Sabe o que a gente faz? A gente trata todo mundo igual e acha que todo mundo tem que dar o mesmo resultado. A gente foi tratado assim, né? Professor, eu sou a de preto na foto. Ah, eu enxergo muito mal a foto, é muito pequenininha. Criei ela sozinha, mãe solo, e cursei enfermagem de 2005 a 2008. Com as 3 filhas ainda bebê. Uau, olha aí. Vem me dizer que isso não é coisa de Deus, gente. A gente consegue coisas que só Deus, só com o apoio dele, né? Gente, olha só. A gente abriu uma lista de interessadas na formação, onde a gente vai colocar o link de abrir as inscrições lá primeiro, para essas pessoas, vão receber a oferta primeiro. Às vezes a gente já fecha as vagas dentro desse grupo. Então, se você tem interesse em entrar na formação Enfermeira que Lidera, você já decidiu, você realmente quer descobrir sua real identidade, você quer saber quem você é, entender seu perfil comportamental, seu estilo de liderança, como liderar cada tipo de pessoa, mesmo aquelas mais difíceis, sabe? Se você já decidiu que você quer desenvolver suas habilidades de liderança, aquelas que você ainda não tem, se você ainda não entende quais são essas habilidades que você precisa, que você vai ser ajudada dentro dessa formação, tá? Se você já decidiu que você quer aprender a engajar equipes, que você quer aprender gestão, porque a gente está com um módulo especial de gestão também. Se você já decidiu isso, você vai entrar no grupo das interessadas. A gente vai botar o link dentro do grupo
do Destrave. Dani, mas pra que tanto grupo? Eu já tô no grupo. Tem gente que sai do grupo, quando você bota uma mensagenzinha lá, os ofendidinhos já saem. Então, assim, eu acho ótimo porque pessoas que não querem, elas têm que sair mesmo, tá? Por que tem 2 grupos? Deixa eu te explicar com muito amor. Eu tô fazendo esse conteúdo aqui grátis. Vai mudar a sua vida? Talvez, com uma palavra ou outra. Agora, eu posso te prometer que você vai se tornar uma líder? Eu acho que é muito pouco. Você precisa de muito mais que isso. É o que eu entrego lá na minha formação. Eu peguei todos os cursos que eu fiz nesses 10 anos, toda a minha experiência como enfermeira, assistencial, como gestora, e eu mastiguei, fiz um método para vocês e vou te entregar esse método. Eu vou te acompanhar. Então, a diferença é, você pode procurar o conteúdo, continuar no conteúdo gratuito, mas a diferença é você ter um acompanhamento. É você ter alguém para contar, para dizer, Dani, olha só, tô vivendo essa situação. Como que você acha que eu devo agir? Mentor faz isso. Nos encontros de mentoria, eu mentoro vocês. A gente vai explicar tudo, tá? Porém, sem cartão. Eu acho que a equipe vai abrir, mas não vai ser de primeira pagamento parcelado no boleto, tá? Mas eu não sei em que momento, tá? Então, dentro desse grupo, se inscreve no Destrave, sua liderança. Entra no grupo de WhatsApp, você vai receber todo o conteúdo gratuito. Mas para a formação em gestão e liderança, você vai clicar no linkzinho que a minha equipe vai botar lá dentro do grupo do Destrave. Você vai entrar num outro grupo que é bem mais enxuto, onde tem pessoas realmente diferenciadas que fazem parte de apenas 2% da enfermagem, que realmente quer se preparar, quer se destacar, seja diferente. Sai da média, da mediocridade, que a gente chama, é a média. É fazendo o que todo mundo faz. Você precisa, sair da média. 2% apenas sai. A concorrência aqui é menor, bem menor. Tá? Então, você pode entrar nesse grupo. E aí, a gente vai continuar com as lives. Hoje de noite eu tô aqui. A gente vai falar hoje sobre como liderar com mais leveza, tá? E menos esforço. A gente vai falar sobre isso hoje às 20 horas. Espero vocês. Beijo no coração de vocês. Bota foguinho aqui pra mim. Fez sentido o que a gente conversou aqui? Sim ou não, gente? Fez sentido pra vocês? Fala aí pra mim. Coraçãozinho subindo, tô vendo. Muito obrigada, gratidão. Honra a vida de vocês. Eu tenho certeza que esse momento não foi em vão. Muita gente aqui ouviu o que precisava ouvir. Botem amor nas minhas palavras, eu sempre falo isso. Não é um pedido de desculpas, é pra botar amor mesmo, porque eu falo às vezes verdades que são doídas de ouvir, porque a gente tem muito a cultura de culpar o outro pelo resultado que a gente não tem, tá? Karen maravilhosa, eu que agradeço, tá, Karen? Karen é minha mentorada também. Fez sentido pra vocês? Então, se fez sentido pra vocês, fez sentido pra mim também. Beijo no coração. Quem vai estar aqui hoje comigo? A gente se encontra aqui às 20 horas hoje, tá? Deus abençoe o dia de vocês. Façam um bom dia. Aí, ó, a Geisa tava precisando. Foi pra você, então, Geisa. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.